Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num tema bem denso, mas que eu acho fundamental: o vício em drogas e álcool. Um tema super necessário. Exato. E a base da nossa conversa é um material que recebemos do Projeto Iluminar, e ele tem uma abordagem assim bem diferente. Uhum. Não foca só na química, sabe? No corpo, mas vai fundo na psicologia, na energia e até no que eles chamam de dimensão espiritual do problema. Sim, é uma visão bem mais ampla. A missão aqui é tentar entender o que realmente aprisiona uma pessoa. E eles começam com uma imagem muito forte, que diz que as drogas têm um rosto sedutor de prazer, mas seus braços são correntes de aço. É uma imagem poderosa. E o que me chamou a atenção logo de cara foi como eles definem a pessoa que sofre com o vício. Eles chamam de um buscador equivocado. Buscador equivocado. Gosto disso. Pois é, não é alguém simplesmente fraco, sem caráter, mas alguém que está procurando alguma coisa. Respostas, alívio, um sentido. E acaba pegando o caminho errado. Faz todo sentido. E a proposta do material não é só falar de abstinência, de parar de usar. É sobre um trabalho muito mais profundo de autoconhecimento, de ativar a consciência para se libertar de verdade. Buscador equivocado, essa expressão tira um pouco do peso do julgamento, né? Bom, para a gente começar a desvendar isso, talvez o melhor seja falar do alcoolismo. Sim, porque é muito normalizado. Totalmente. Está integrado na nossa cultura, no happy hour, nas festas. A linha entre o uso social e o vício fica turva. E o material é bem direto nesse ponto. Bem direto. Diz que o álcool escraviza a pessoa e deteriora pouco a pouco sua dignidade. Como é que essa escravidão começa, segundo eles? Então, eles descrevem um processo de 3 etapas muito claras. A primeira, claro, é A iniciação. exatamente a iniciação. E os motivos são os mais diversos que a gente possa imaginar. O adolescente que quer parecer mais velho, a pessoa que levou um fora e quer, sabe, afogar as mágoas. O clássico vou beber para esquecer. Exatamente. O profissional que perdeu o emprego e busca um consolo. Mas aqui tem um ponto que eu achei contraintuitivo e muito interessante. Qual? O material diz que, no começo, o corpo tem uma resistência natural. O enjoo, o mal-estar, o vômito, Sim. são todos sinais de alerta. São os mecanismos de defesa do corpo dizendo: ei, isso aqui é veneno. Entendi. E para se tornar um bebedor habitual, a pessoa precisa conscientemente ou não de uma vontade obstinada para ignorar e superar esses sinais. Peraí, isso muda tudo. Quer dizer que, no início, o vício não é uma fraqueza, mas um ato de insistência contra o próprio corpo? A pessoa precisa se esforçar para se viciar? É exatamente essa a perspectiva. Você precisa treinar seu corpo a aceitar o veneno. Nossa. É uma inversão total da lógica que a gente costuma ouvir. Depois que essa barreira é vencida, vem a segunda fase, a intoxicação. E aqui a dependência se instala. É aqui, de vez. O álcool deixa de ser uma escolha, um prazer e vira uma necessidade. E como isso se manifesta no dia a dia? A pessoa não consegue mais funcionar sem a bebida. O material dá uns exemplos bem práticos, tipo: o médico perde a precisão do pulso, o comerciante perde a confiança para os negócios. Entendi. A bebida se torna uma muleta necessária para qualquer atividade, seja socializar, trabalhar ou só relaxar. A pessoa acredita que só consegue ser ela mesma se beber. E a partir daí o caminho leva para a terceira e última etapa que o material chama de morte. O nome já diz tudo, imagino. É o colapso. É o estágio dos danos físicos irreversíveis. A famosa cirrose hepática é só um deles. Sei. Tem as úlceras, a falência de múltiplos órgãos, e a descrição que eles fazem dos momentos finais de um alcoólatra num hospital é brutal. Imagino. Falam de gritos, de desespero, da pessoa implorando por bebida mesmo em meio a hemorragias. É o retrato do corpo e da mente completamente dominados. Nossa, é uma imagem muito pesada. E ouvir isso me faz pensar na quantidade de gente que bebe socialmente e diz: eu paro quando eu quiser. Exato. O material fala sobre essa linha tênue. Ele critica, por exemplo, as leis secas, dizendo que elas falham por não irem na raiz do problema. Sim. Essa é uma crítica central. A lei seca pune o resultado, mas não educa sobre a causa.
O problema, segundo eles, é a nossa relação cultural com o álcool como um facilitador emocional. Facilitador emocional. A passagem do uso social para a dependência é silenciosa, gradual. Ninguém acorda um dia e decide, hoje vou me tornar um alcoólatra. Claro. Por isso eles usam uma frase que eu achei marcante. Tão frágil é quem não consegue dizer não a um copo, quanto quem não sabe quando parar. Uau! O verdadeiro poder não está em aguentar beber muito, mas em ter domínio sobre si mesmo. A liberdade é não precisar de nada externo para se sentir bem. Essa perda de domínio me faz pensar. O dano é só no fígado, no corpo, porque pela descrição, o que se perde é algo muito mais profundo, quase a identidade da pessoa. Exatamente. E é aí que a análise deles fica realmente diferente. Sabe? Eles dizem que o dano acontece em 4 níveis simultaneamente. 4 níveis? O primeiro, o mais óbvio depois do físico, é o nível energético ou vital. Sabe quando você olha para alguém e sente que a pessoa tá apagada? Sei, sem brilho. Isso. Sem brilho, com a aparência cansada, envelhecida. É a perda da força vital. Como se a bateria da pessoa estivesse sempre em 10%. Perfeito. É isso. E junto vem o dano no segundo nível, o emocional. As emoções perdem o equilíbrio. Uma montanha-russa. Total. A pessoa passa a viver nessa montanha-russa, buscando sensações cada vez mais extremas. O cotidiano se torna cinza, sem graça. Ela precisa do drama, da euforia, da raiva. Entendi. E isso gera uma ansiedade constante, agressividade, mudanças de humor que ninguém entende. E a mente, o raciocínio, a capacidade de focar. Como isso é afetado? Esse é o terceiro nível, o mental. A mente fica acelerada e caótica. Eles fazem uma conexão interessante aqui com as ondas alfa do cérebro. As ondas de relaxamento e foco. Exato. Aquelas ligadas a estados de calma, foco, meditação. As drogas, segundo o material, desregulam essas ondas. O resultado é uma mente dispersa, que não consegue mais se concentrar. E o que acontece na prática? A pessoa tem 1000 ideias, planos mirabolantes que parecem geniais na hora, mas nada se concretiza. É muita conversa e pouca ação. Conheço gente assim. Parece que a mente é como um navegador com 200 abas abertas ao mesmo tempo, e nenhuma delas carrega por completo. É uma ótima analogia. É exatamente isso. E, por fim, tem o quarto e mais profundo nível de dano, que é no nível da consciência, ou como eles chamam, da essência. A essência? Eles descrevem isso como a nossa luz interior, nossa parte mais autêntica e sábia. O vício, basicamente, adormece a essência. E o que isso significa? A vontade enfraquece, a capacidade de ver as coisas com clareza desaparece, a pessoa começa a operar quase que 100% no piloto automático dos seus impulsos e medos. É como se o capitão do navio tivesse sido trancado no porão. Falando em substâncias específicas, o material dedica um bom espaço para maconha e com uma visão bem crítica que desafia aquela percepção de que é uma droga leve, né? Muito crítica. Hoje em dia, com tanta discussão sobre legalização, uso medicinal, essa parece uma visão bem na contramão. Como eles justificam essa posição tão dura? Eles justificam dizendo que o maior perigo da maconha é justamente essa imagem de inocente. A fama de ser inofensiva? Exato. Essa percepção cultural faz com que as pessoas baixem a guarda. O argumento deles é que o impacto principal não é tão visível no corpo como no álcool, mas é um dano silencioso e profundo na mente. E que tipo de dano? Eles listam perda de memória recente, dificuldade de concentração, alterações de humor. A pessoa fica meio que presa num loop de discursos que parecem profundos, filosóficos, mas que não levam a lugar nenhum. E eles mencionam um fenômeno que chamam de adolescência prolongada. O que seria isso exatamente? É totalmente psicológico. É a tendência da pessoa se refugiar no mundo de fantasia, de ideias, para evitar as responsabilidades e os desafios da vida adulta. Entendi. A realidade parece chata. Exato. A realidade parece chata, difícil, então ela prefere ficar nesse estado mental mais sonhador e passivo. Isso cria o que eles chamam de eterno adolescente. O eterno adolescente.
Alguém que tem dificuldade de amadurecer, de construir uma carreira, de manter relacionamentos estáveis. E para dar peso a esse argumento, eles citam um dado bem alarmante. Qual? É de um centro de reabilitação famoso no Peru, chamado Taquiwase. Lá, eles constataram que cerca de 90% dos pacientes internados com dependência severa de pasta base de cocaína Sim. começaram o uso de drogas com a maconha. 90%, uau, isso muda a perspectiva. Não é uma prova definitiva, claro, mas sugere que para muitos, ela pode funcionar sim como uma porta de entrada para algo muito mais pesado. Exato, a ideia não é demonizar, mas alertar que a percepção de inofensiva pode ser uma armadilha. Certo. Depois desse quadro todo, que vai do corpo à consciência, a pergunta que não quer calar é: tem saída? Como se reconstrói o que foi danificado em tantos níveis? Porque parece uma prisão quase perfeita. Sim, e a resposta que o material oferece é ao mesmo tempo simples e extremamente desafiadora. A única saída é ativar a consciência. Ativar a consciência. E para isso, eles fazem uma distinção que é a chave de tudo. Você é consciência. Você tem mente. Ok, isso soa meio abstrato. O que significa na prática? Significa que o vício, o desejo, o impulso, tudo isso mora na mente. Na parte automática, repetitiva, condicionada do nosso cérebro. Uhum. Mas a nossa identidade verdadeira, quem nós somos de fato, é a consciência. A parte que observa, que percebe, que tem a capacidade de escolher. Certo. O trabalho de recuperação é parar de se identificar com o impulso, eu quero usar, e passar a se observar a partir da consciência. Estou percebendo um desejo de usar surgiu em mim. Essa pequena distância muda o jogo todo. Entendi. É sair do olho do furacão e conseguir observá-lo de fora. Mas como uma pessoa, no meio de uma crise de abstinência, com o corpo e a mente gritando pela substância, consegue fazer isso? Quais são as ferramentas? A ferramenta principal e a mais difícil é a autoobservação. É começar a se fazer perguntas honestas, sem culpa, quase como um cientista. Que tipo de perguntas? O que eu sinto exatamente antes do desejo aparecer? O que acontece no meu corpo durante e como eu me sinto depois que o efeito passa? A outra ferramenta é a compreensão do medo. Compreensão do medo. O texto tem uma visão bem poética sobre isso. Diz que todo vício nasce do medo, simbolizado pelo frio. E que o antídoto para o medo não é a coragem, mas o amor, simbolizado pelo calor ou pelo fogo. Então o trabalho é investigar. Exato. Qual é o medo específico que esse vício está tentando anestesiar? Medo da solidão, medo do fracasso, medo de não ser amado. Gosta dessa ideia de investigar o medo por trás. E eles falam muito sobre usar luz e fogo como armas. É uma metáfora poderosa. Como isso funciona? É o coração do método prático deles. A luz é essa compreensão que a gente acabou de falar. É jogar luz sobre o que antes estava no escuro do subconsciente. Iluminar o problema. Isso, entender os gatilhos, os medos. E o fogo é a força que transforma, que queima o vício. Eles descrevem 5 níveis desse fogo interior. 5 níveis? Começa com a própria compreensão. Depois vem o arrependimento sincero, não a culpa, mas o desejo real de mudar. A vontade firme, o amor próprio que começa a renascer. E qual é o último nível de fogo? É o que eles chamam de fogo do espírito. É uma técnica de imaginação ativa. Como assim? No exato momento em que o impulso surge na mente, a pessoa é instruída a visualizar uma chama, uma luz intensa que envolve e queima aquele pensamento-desejo, desintegrando antes que ele ganhe força. Uau! É um trabalho de instante a instante. É uma batalha interna, momento a momento. Isso me lembra uma citação que eles usam de Sun Tzu, que parece resumir bem essa estratégia. Escolha batalhas grandes o suficiente para que valham a pena e pequenas o bastante para que possam ser vencidas. Perfeito. A grande batalha é se libertar. Mas ela é vencida nessas pequenas vitórias diárias. Como, por exemplo? É a decisão de não guardar só um pouquinho da substância, de apagar o contato do fornecedor, de não dar trela para aquele primeiro pensamento que tenta justificar o uso. Cada não consciente a um pequeno impulso fortalece a consciência para a próxima batalha. Ok, vamos amarrar as pontas. A gente começou vendo a progressão quase invisível do alcoolismo. Uhum.
passou pelos danos em 4 níveis, energético, emocional, mental e da consciência, e chegamos nesse caminho de recuperação, que não é sobre força bruta, mas sobre usar a luz da consciência e o fogo da vontade para transformar o vício por dentro. Exato. A mensagem que fica para mim é que, embora o vício seja uma prisão terrível, a chave está, de alguma forma, do lado de dentro da cela. Exatamente. E tem uma distinção final que eles fazem que eu acho essencial. A recuperação real não é só parar de usar, é transformar a si mesmo. Se tornar outra pessoa. De certa forma, eles diferenciam alegria, que é passageira e depende do externo, de felicidade, que é um estado de paz interior. Entendi. E diferenciam libertinagem, que é ser escravo dos próprios impulsos, de liberdade, que é ter a capacidade de governar a si mesmo. A verdadeira liberdade nasce quando a gente para de viver no piloto automático das nossas reações. Para fechar, o material deixa um pensamento bem provocador. Ele diz que o erro não deve ser visto como fracasso, mas como fonte de sabedoria. Sim, isso é muito forte. E o vício, nesse contexto, é como um oponente de faixa preta, extremamente perigoso, até mortal, mas que, se for enfrentado com as ferramentas certas, tem o poder de nos forjar em verdadeiros guerreiros do espírito. Nossa! Isso me deixa com uma pergunta para a gente pensar. E se a luta contra a nossa maior fraqueza for, na verdade, o único caminho para descobrir a nossa maior força?